Sejam bem-vindos ao mais um Isso Pode Ajudar. Estamos com a doutora Lilian Félix. Seja bem-vinda, doutora. Muitíssimo obrigada. Ao longo do mês de agosto, vocês acompanharam, nós gravamos sobre saúde mental, bem-estar, orientação de depressão, ansiedade, enfim, tantas outras patologias, mas eu reservei TDAH, que eu acho que é um assunto que precisa ser bem minuciado aí nas redes, né, por conta de Instagram, por Sim. conta de diagnóstico até que ponto que é diagnóstico de moda, né? É polêmico, É né, o tema. polêmico. Já trouxe até um neurologista uma vez aqui no mês de dezembro para falar um pouco sobre o TDAH. E virou moda, né? O que é o É, TDAH, de fato? Virou moda falar. Não estou falando que é de falar isso. que é, né? Sem Tem o ter. lado bom e o lado ruim, né, dessa falação toda do TDAH. O TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento, ou seja, desenvolvimento cerebral, né, da forma com que a nossa estrutura cerebral funciona, seja de estrutura em si, de massa cerebral, seja das conexões que são estabelecidas, né, de neurotransmissores, de áreas de atuação ali. Então, o TDAH, por conceito, é isso aí. E hoje é falado, né, pela questão das queixas de concentração, dos problemas que o TDAH, que não é uma doença, mas uma condição, gera. Então, dificuldade de concentração no adulto, né, que vem mais falado hoje em dia, mais ainda no Sim. adulto, conhecidamente um transtorno da infância, né, mas trazendo falta de concentração, foco, hiperfoco em alguns outros temas. Então tem um lado bom. Tem um lado bom também. Então, o funcionamento do TDAH tem um Mas lado não bom. temos todos, então, TDAH? É natural que tenhamos conhecimento Talvez. ou goste mais daquilo. Sim, eu concordo. Por isso que nem todo hiperfoco é TDAH, né? Nem todo me dou mal em tal matéria, mas me dou bem na que gosto de TDAH, até porque é um padrão normal. O ser humano se interessa e estuda aquilo que ele prefere, as preferências. E por isso a gente acaba tendo esses super diagnósticos de TDAH no momento, né? Assim, a gente tem que considerar que o TDAH é uma doença que acontece, é um transtorno, uma condição que acontece antes dos 12 anos de idade. Tá? Então, é critério diagnóstico, não é só sinto isso, aquilo. Não, há uma repercussão antes dos 12 anos de idade. Claro, essa alteração pode ser percebida, identificada ou não identificada, e aí abrir o quadro no adulto jovem. Quando? Quando aumenta a demanda. Trabalho, faculdade, ou quando casa e que tem outras responsabilidades. Tá? Mas a investigação do TDAH tem que considerar esse aparecimento de sintomas previamente na infância e não só agora, né? Tá. Porque qual adulto não está cansado, com dificuldade de focar em alguma coisa, ou sem tempo, ou procrastinando alguma atividade, não é verdade? Então, o TDAH é uma questão séria, que existe diagnóstico médico, né? Pode ter recursos auxiliares, como neuropsicológico, mas é uma anamnese, ou seja, uma investigação feita no consultório. Tá. Ela é subdiagnosticada. A senhora foi lisa nisso. Vamos lá, então. Ou não, ela é de fato hiperdiagnosticada. Eu acredito que agora a gente está vivendo um super diagnóstico do TDAH, né? Mas considerando aí uns 4 fatores diferentes. Primeiro, estamos tendo umas aberturas para falar de saúde mental. Tá. Temos mais recursos de investigação, temos menos ignorância em entender as dificuldades escolares ou das pessoas que realmente têm um problema de foco, atenção, distração, procrastinação, né? Esse é um primeiro movimento muito legal. O segundo movimento é a confusão em torno dos sintomas de TDAH, tá? Porque os sintomas podem estar presentes em outros transtornos. A pessoa ansiosa, ela pode não ter foco e atenção porque ela está ruminando 1000 pensamentos. Então, ela não lembra onde botou a chave, ela não lembra do trabalho que tinha que entregar. A pessoa deprimida pela própria queda basal ali do sistema nervoso central, ela pode diminuir foco, atenção, produtividade. Então, há uma confusão nesses sintomas e acredita-se que tem TDAH e na verdade tem outras coisas, inclusive maus hábitos de vida, né? Porque às vezes o paciente chega e diz, olha, eu acho que eu tenho TDAH, doutora, né? Mas ele não dorme bem ou ele abusa de medicamento. Ele não faz atividade física, ele não come adequadamente, ele tem alta exposição a telas, tá? Que eu vou falar aí, é um quarto fator de diagnóstico aí de TDAH. Consumo Então, excessivo de álcool.
álcool, outras substâncias. Então, assim, há uma confusão em torno dos sintomas. Tem um terceiro ponto que vale a pena falar, que é uma certa simulação do TDAH. Infelizmente, tem acontecido com frequência. É a pessoa que ela quer performar melhor, ela quer atingir tal meta e ela quer a medicação, independente se ela tem ou não TDAH, se há uma avaliação médica adequada, avaliação psicológica adequada. Então, ela chega meio que com um script, né? Olha, eu tenho isso, 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 isso. E pela experiência, pela própria organização da história, a gente vê que não se trata de um adoecimento, e sim de uma necessidade aí de performar, tá? E aí o quarto ponto que eu considero importante falar é a superexposição à tela, né? Então a gente tem um fator que mimetiza o Tá. TDAH, inclusive na infância, principalmente na infância, tá? Então, tô com exposição, tô scrollando ali, né? Eu tenho uma descarga dopaminérgica enorme no meu cérebro. Isso cai muito rapidamente também, e aí eu não consigo executar minhas tarefas, né? Eu fico o tempo todo ali com a sensação de que eu não estou dando conta, né? Porque eu também estou usando o celular antes de dormir, então além desse estímulo no dia a dia, antes de dormir eu estou scrollando, eu estou vendo tudo aquilo ali, eu estou estimulando meu cérebro, né? Eu estou recebendo luz e esse cérebro está sendo estimulado, ele não dorme. E aí não tem humor que resista a um sono ruim, não tem concentração que resista a um sono ruim. Doutora, pontuou uma situação que eu vejo muito nas mães e pais modernos, sem criticar, porque ser pai e mãe não é fácil, mas o uso de telas, né? Desde muito pequenas, crianças vêm sido submetidas ao uso de telas. Até o quanto isso é prejudicial, Tá. ou acaba, ou pode acabar prejudicando na questão de aprendizagem, ou colocando um diagnóstico à frente que talvez não existiria. Uhum. E tem vários estudos trazendo, né, esse comparativo da criança exposta à tela, da criança não exposta à tela. Pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não há indicação de exposição à tela até os 2 anos. Tá? O que é difícil de conseguir. Quando os pais são Sim. muito determinados, eles até conseguem. O problema não é só a exposição, é o excesso de exposição. Então, o que eu estou fazendo com essa criança? Estou ativando o cérebro dela com informação, com cores, com velocidade alta de informação, tá? Isso altera conectividade cerebral. Não é uma coisa aleatória, né? Nós temos alteração de massa cinzenta em crianças, massa cerebral em crianças super expostas à tela. Então, além disso, a criança que ela está na tela é a criança que não está socializando. Por isso mesmo, ela tem menos habilidades sociais. É de reciprocidade, por exemplo. Se você sorrir para mim, eu vou sorrir de volta para você, né? Basicamente, Sim. assim, de forma grosseira. A criança que ela é super exposta à tela, ela não tem o reconhecimento dos sentimentos e das expressões sociais. E aí É há muito grave isso. muito. E aí vem o diagnóstico de TDAH do autismo, porque a criança não faz contato visual, porque a criança não tem aquele estímulo necessário, né, avaliado. Então, é uma condição de adoecimento global Tá. que precisa ser falado, precisa ser educado. É mais prevalente em meninos, realmente, o TDAH, ou é mito? Há um viés enorme nisso, tá? Quando a gente busca prevalência do TDAH, vem a prevalência no sexo masculino, nos meninos. Acontece Por que qual motivo? acontece que assim, a expressão do TDAH no menino é o tipo de hiperatividade. É o tipo hiperativo, né? O Tá. hiperativo é que tem aqueles sintomas de inquietação motora, de agitação, de impulsividade. É a criança que tem dificuldade em obedecer regras, em ouvir o não, né? Pode estar associado ao transtorno também opositor desafiador. Não está associado, doutora, à forma culturalmente como a menina é criada e o menino é criado? Acredito que possa estar também. Acontece que nas meninas, os estudos mostraram que a predominância do tipo de TDAH é do TDAH desatento. Tá. Então, assim, quem que incomoda mais? É a menina que está quietinha, desatenta, tendo prejuízo escolar, tendo mais isolamento social, mas está ok? Ou é o menino que está correndo a sala, virando a cadeira, subindo na mesa, entende? E aí, por isso, acredita-se que há esse viés aí da prevalência diagnóstica do TDAH. Mas eu concordo com você que, para além dos sintomas, tem o quanto a menina está sendo vista, olhada na Sim, porque sociedade. para a menina, culturalmente, ela quietinha, ela é apenas tratada como tímida.
né? E Isso. o menino Boazinha, né? boazinha, ela é tímida, Isso. né? E na realidade Ah, pode ter um diagnóstico subnotificado ali. com certeza, ela não incomoda, né? Porque vai se buscar o diagnóstico porque a criança está incomodando. E a gente tem que entender o que é a criança que está incomodando. Às vezes é só a criança ativa, que é o que a gente quer, né? Então, os modelos, eu vejo que se fala muito hoje da inclusão. E, Uhum. infelizmente, eu atendo muitos educadores que estão esgotados, porque há uma necessidade de inclusão, fazem inclusão, mas não aumentam, né, os educadores, a assistência dentro da sala de aula, para suprir a necessidade de cada aluno, independente do diagnóstico que ele tenha. Sim. Na vida profissional, o quanto que o TDAH pode ser desastroso para a pessoa, porque ela provavelmente não consiga entregar aquelas metas, isso daí vai gerando angústia, ansiedade e tudo mais, ou é só uma dificuldade mesmo de realizar uma atividade que depois ela consegue fazer? Isso vai depender do quanto esses sintomas de TDAH impactam na vida da pessoa. Tem pessoas que têm, não existe essa classificação, né, Tá. mas vem com sintomas mais leves no TDAH e tem pessoas que realmente têm um nível de distração enorme, que fazem hiperfoco, tem dificuldade na habilidade social pela capacidade de interagir, que é menor, né, ela se cansa mais rápido desse contato social. Então, eu falo que as características do TDAH é interessante, que podem ser boas ou ruins a depender do ponto de vista da gente, né? Claro que uma pessoa que ela é mais impulsiva, que ela tem dificuldade com regras, que ela procrastina, ela vai ter um problema no trabalho, às vezes de entrega, né, de engajamento, de participar de reuniões e estar atento aos comandos, às estatísticas, né? Pode ser a pessoa que vai ter dificuldade em se manter no mesmo emprego, porque ela tem uma tendência ao tédio, ela está toda hora entediada. Então, isso pode acontecer. E também nas relações domésticas, né? A pessoa que tem mais dificuldade na organização, na execução das tarefas, gera conflito na organização do lar, da rotina da família. Por outro lado, se a gente considera esse funcionamento do TDAH, nós temos que a impulsividade também, pelas redes neurais aí, pode gerar mais criatividade, né? Essa pessoa tem uma resposta mais rápida, ela tem um pensamento que às vezes vai muito rápido. O hiperfoco, se é diante de um tema que ela gosta, o que ela trabalha profundamente, ela vai ter muito engajamento e vai entregar um projeto muito bom e vai entregar realmente um trabalho muito bem feito, né? Hoje fala-se do Default Mode Network, que é uma via cerebral relacionada ao devaneio. Digamos que eu estou aqui e eu começo a entrar em Nárnia, e Uhum. eu vou pensar sobre a minha vida, quem eu sou, né? Essa via cerebral ela está mais ativada no TDAH quando ele precisa estar focado. Então, foi avaliado Tá. através de imagens cerebrais, né? Quando o TDAH precisa estar focado, essa rede ela não entra nesse consenso, ela está mais ativada e aí gera distração. Essa distração é difícil, é ruim para alguns momentos? É, mas essa também gera essa criatividade, gera penso fora da caixinha. Então, talvez a pessoa só esteja empregada ou procura uma profissão que talvez não esteja tão apto à necessidade dela. Talvez ela seja criativa ou possa desenvolver em outra atividade tranquilamente. É possível, né? A escolha, nós temos que entender o nosso funcionamento, nós temos que ter autoconhecimento para compreender onde nos cabe, né? Onde eu caibo, onde que eu posso funcionar bem. Porque se eu estou nessa cadeira e ela está desconfortável, eu vou me mexer, eu vou levantar. Se ela está confortável, eu vou ficar. Entende? Então, o sintoma, muitas vezes, a notícia, é a informação de que você não está bem por algumas circunstâncias, está desconfortável. Seja porque você não está lidando com o seu propósito ideal de vida, seja porque você, de fato, tem um transtorno, né, que precisa ser avaliado, uma hiperatividade, é extremamente desatento, e aí o tratamento vem beneficiando muito, absurdamente esse paciente, porque tem muito sofrimento também Sim. envolvido com esse formato, né, com esse comportamento do paciente TDAH. Então, se conhecer e entender o funcionamento, e o que eu falo, né, o TDAH, ele não necessariamente precisa do remédio, único e exclusivamente, tá? A medicação ela vai ser indicada e tudo, mas muito mais importante do que isso é rotina estruturada. Exercício, sono, alimentação, é isso que gera um bom funcionamento. Basicamente, todos os especialistas que vieram aqui, desde neurologistas, psiquiatras, enfim, todos, falam que basicamente o ideal para termos uma condição melhor de vida
É sono, alimentação, exercício físico, beber 2 litros de água diariamente e bons pensamentos. Eu falo, o básico bem feito, né? Não vai resolver tudo, mas vai facilitar esse caminho de forma muito importante. Certo. O tratamento do TDAH, doutora, com os medicamentos, né? Você citou que o pessoal procura muito essa questão de fornecimento desse receituário, desse bendito receituário, mas assim, até que ponto é um tratamento, de fato, ele vai ser ao longo da vida ou é por um período? Como que funciona? Ou é de caso a Tá. caso? E esse adulto que procurou um especialista, obteve um diagnóstico, talvez tardio ou talvez subnotificado, como que reage com esse medicamento? Ou quais casos são indicados esses tratamentos? Sim, eu vou começar por trás, né? Tá. O adulto que de fato tem o TDAH, que ele sente as dificuldades relacionadas ao TDAH, que é de manter, de realizar tarefas, que a gente fala das funções executivas, quando medicado, a vida dele muda, tá? O paciente ele chega a chorar no consultório, dizendo: Nossa, é assim que é um funcionamento normal, eles falam, né? Porque para mim era muito difícil. Para eu fazer isso que eu estou fazendo agora medicado, eu tinha um triplo, quádruplo de trabalho, de esforço. Então, gera uma fadiga muito grande, né? Então, lembrando que o TDAH é uma condição que, sim, merece ser vista, tratada, e quando bem tratada, vai mudar de forma importante a vida da pessoa. Ela voa, né? Tá. Porque ela vai atingir essa execução que ela nunca conseguiu ter. Então já começa o peneirão aí, na E, abordagem do pós-medicamento, com o que ele vai te trazer de isso. resultado. Exatamente. Agora, todo mundo precisa ser medicado para o TDAH, como que é o tratamento, né? Para a gente identificar, vão ter os exames, além de laboratoriais, a anamnese colhida, a história colhida, alguns exames, em alguns casos, cardiológicos, um eletrocardiograma, porque a gente está falando de um psicoestimulante, né? Ele estimula o corpo como um todo. Você pode ter condições ali não diagnosticadas cardiovasculares que pode piorar pelo uso estimulante, né? E que pode gerar aí uma complicação cardiovascular. Então, passou tudo isso, está tudo bem, vamos começar tratamento. Existem linhas de tratamento, que é o que vem nas diretrizes. Uhum. Primeira linha, estimulantes, tá? Lisdexanfetamina, metilfenidato, são as de escolha. Todos os pacientes vão começar com estimulante? Nem sempre. Tem paciente que não tolera, tem paciente que é ansioso e quando a gente põe o estimulante isso piora. Então, o TDAH ele não anda sozinho. Geralmente ele está acompanhado de ansiedade, depressão, porque a pessoa não consegue executar o que precisa, ela se sente incapaz, ela se sente inútil. Então, a gente tem que tratar as condições que estão ali por trás, né? A segunda linha de tratamento tem a ver com medicações que melhoram a noradrenalina, né? Porque o TDAH é essa redução da dopamina e noradrenalina em áreas cerebrais, levando a esse funcionamento, né? Então, tem medicações que não são estimulantes, mas que melhoram o TDAH, a noradrenalina, e tem medicamentos que são classificados como antidepressivos, mas que também melhoram a liberação da dopamina e noradrenalina no cérebro. E a gente usa em pacientes que acabam tendo essas comorbidades. Tá? Fora isso, o que está por trás? Tem um transtorno de personalidade, a gente vai ter que avaliar, medicar. Tem a ansiedade em si, tem a depressão, tem um transtorno alimentar, Ele né? sempre anda com amiguinhos, então. Sempre porque pela impulsividade e tudo, né? O TDAH pode levar a mais vícios, Tá. tá? Gastos excessivos, compulsões alimentares, uso de substâncias. Então, tem os amiguinhos ao redor que a Então, gente pessoas precisa. que tenham descontrole financeiro também pode ser que tenha um diagnóstico. Pode ser também, né? Então, vem de vários. Por isso que eu reforço que o sintoma não é o diagnóstico em si, né? O sintoma pode estar compartilhado em vários transtornos. E por isso que não dá para ter diagnóstico no TikTok, né? Instagram. Ah, porque o meu amigo tem e disse que eu tenho a mesma coisa, né? A gente tem que fazer uma avaliação individualizada, séria, né? E educar esse paciente. Doutora, qual o recado que você daria para o telespectador que viu um vídeo, porque o colega tem, que não sei quem tem, que talvez o filho tenha realmente com o diagnóstico, e ele acha que ele tem. Ele só Uhum. supõe. Tá. Olha, eu acho que sempre buscar ajuda profissional é o primeiro passo, né? A gente demora para fazer isso e fica tentando se autoanalisar, se autodiagnosticar. Então, buscam um profissional sério,
né, que vai fazer uma avaliação individualizada, que vai conversar, que vai te esclarecer o que é o TDAH, porque a psicoeducação, que é falar sobre o transtorno, sobre o tratamento, é parte do tratamento. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Outro, se vai consumir esses temas, porque hoje praticamente é impossível não se consumir, né? A gente Uhum. está super informado e super estimulado, né? Pelas informações, pelas redes, que seja com qualidade, né? Busque fontes adequadas, pessoas que têm técnica naquilo, que estudaram para aquilo, né? E pensar que não é legal ter só um diagnóstico. A questão é, o que é que você faz com o diagnóstico? Né? Tá, eu tenho TDAH, você está disposto a E mudar os agora, né? hábitos de vida? Né? A setorizar, organizar planners, organizar a estrutura de estudo, organizar a rotina. Então, não é só tomar a medicação, tem todo um resto aí E por que às fazer. vezes não tem nada, é só uma vida sobrecarregada com múltiplas Perfeito. tarefas e múltiplas Isso. coisas que precisam ser E entregues. esse adulto vai ter que mudar a rota, que é difícil. Então, vai ter que, às vezes, buscar um trabalho diferente, vai ter que achar um espaço para se cuidar, que é isso que a gente deixa de lado, né? A gente não tem o hábito de se olhar, de se cuidar, e aí acaba adoecendo. Doutora, como fazemos para achá-la? Tá, vamos lá. Temos nosso site, nosso blog com vários temas, né? Lilian Félix. Temos o YouTube Lilian Félix Psiquiatra, só digitar que aparece. Temos o Instagram Lilian Félix Psiquiatra e o nosso WhatsApp 11 96460 4003. Doutora, novamente, agradeci todos os episódios. Muito obrigado por ter vindo. Foram 4 episódios ricos em informação, informação leve, tranquila, como a psiquiatria deve ser, né? Porque ela já carrega um estigma muito pesado, cheio de preconceitos. Muitas pessoas provavelmente não procuram por estigmas negativos que vão ser taxados, e a psiquiatria moderna ela está leve, né? Todo mundo Isso, precisa e todo isso. mundo tem seus anseios, todo mundo tem suas dificuldades e muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A ideia é trazer a psiquiatria leve e o auxílio e a gente se tornar melhores a Muito cada vez. obrigado. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no nosso WhatsApp 11 94007 5391 ou no meu Instagram @edivaldo.toledo ou no Instagram da Cuidare a Saúde. Eu aguardo você toda segunda-feira às 15 horas no Jornal de Jundiaí, no Spotify e na Rádio Difusora. Até mais. Tchau, tchau.